Oi, gente, estou aqui desse jeito falando com vocês, que a gente não pode deixar de passar aqui para dar conteúdo para vocês, né, Com amiga? certeza, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, que é: pacientes com doenças crônicas podem fazer procedimentos estéticos? Isso é uma dúvida muito frequente e como a gente tem muito paciente em comum, eles saem de lá, vêm aqui, saem daqui, vão lá, né? E geralmente esses pacientes de doença crônica, que a gente vai explicar quais doenças já, fazem uso contínuo de medicamento, né? Às vezes para controlar a doença, né? E também só para manter, para a doença não voltar. E aí, que procedimento que esses pacientes podem fazer, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem várias doenças na minha área, né? Na reumatologia: lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, esclerodermia, que necessitam usar medicamentos, né, a longo prazo, imunossupressores, às vezes um corticoide, enfim. E que muitas das vezes me perguntam: doutor, eu posso fazer um botox? Posso fazer um preenchimento labial? Posso preencher a olheira? E aí, o que a gente tem de sugestão em relação a isso? Nossos pacientes, principalmente com lúpus, a gente sabe que a pele é muito importante ter uma pele saudável, certo? Sem grandes estímulos. Por quê? Porque qualquer coisinha pode ativar a É um doença. gatilho, né? A gente não sabe exatamente, com clareza, quais são todos os gatilhos de todas as doenças, porque tem gente que nota que se fica estressado piora, tem gente que isso não tem relação. Então, qualquer picadinha de uma agulha ou qualquer peeling, às vezes, pode ativar a doença se ela estiver descontrolada, né? Isso a gente tá falando numa doença descontrolada, acabou de ser diagnosticada, tentando desinflamar. E esses pacientes, doutora Camila, que estão há mais ou menos 6 meses, 1 ano controlados, o que você orienta? Então, se a doença estiver, né, inativa, que a gente fala, em remissão, a gente pode avaliar com carinho a possibilidade, sim, de fazer algum procedimento, né, sempre supervisionado, uma boa interação da dermato com a gente. Vai depender da doença e do que ele quer fazer, certo? Então, assim, pacientes com lúpus, tudo que tiver em atividade, a gente até comentou isso uma vez, é contraindicado, gente. Você tá com a pele inflamada, você quer colocar alguma coisa lá dentro, não vai ser legal. E é uma coisa, às vezes, que eu mesmo pergunto pro paciente: olha, você já sabe tudo o que você passou para chegar até aqui. Você tá disposto a correr esse risco de novo? Porque realmente não tem como a gente garantir 100% de segurança, ninguém. Porque a gente não é livro. Olha, no livro tá escrito que pode, mas vai lá e dá ruim, entendeu? Então, para controlar de novo essa doença, às vezes é muito difícil, né? Então, o próprio paciente tem que saber se ele está disposto a correr esse risco. Esse risco, exatamente. Então, às vezes, a doença está inativa e faz um procedimento e ativa a doença. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que ter uma avaliação bem em conjunto e ver se o risco vale a pena pelo o benefício. Existem doenças que o gatilho é um pequeno trauma. Existe um fenômeno chamado de Koebner e um exemplo é o vitiligo. Manifestação comum do vitiligo é a lesão branca na face. Tudo bem, o botox é um procedimento bem superficial, o microagulhamento é um procedimento muito superficial, mas se essa doença estiver em atividade e a gente considera se estiver aparecendo lesão nova nos últimos 2 ou 3 meses, pode sim desencadear uma lesão nova. E às vezes é muito difícil controlar, né? Então, mais ou menos a gente orienta que esteja sob controle pelo menos há 1 ano, ou então se tiver bem alinhada a conduta do dermato com o reumato e desse paciente também, ele tá ciente, né, do que tá acontecendo. Do que tá acontecendo. Em geral, não tem problema, tá? Os preenchimentos com ácido hialurônico, a gente tem mais cautela, né? A gente tem mais medo em relação do ácido hialurônico com a ativação da doença. Por exemplo, esclerodermia, lúpus também, que a gente não tem totalmente o mecanismo esclarecido, mas por hora existem, a maioria dos procedimentos vocês podem fazer sim. O procedimento vai depender também da sua doença. Por exemplo, lúpus, um procedimento que te aquece, um laser é mais contraindicado. Sim. Um vitiligo, por exemplo, é mais contraindicado fazer um microagulhamento. Então vai depender muito. Cada doença, né? Cada doença tem. E lembrando que, independente, às vezes não é uma doença autoimune, vamos supor, o paciente tem qualquer doença crônica, né? Precisa ter uma avaliação
Por isso que a gente pergunta, tem alguma comorbidade? Porque tudo isso muda, não é mesmo? O tal do risco-benefício. Vale a pena você correr o risco por esse benefício? Então, vai depender muito disso, tá? De como você tá no geral, mas então a gente faz essa avaliação conjunta, a maioria das coisas pode fazer, a gente vai entrar num consenso e não escute qualquer pessoa que vocês ouvirem por aí. Por quê? Às vezes você vai tirar a sobrancelha, gente, e lá você acaba sendo persuadido a fazer um monte de procedimento e nem você sabe que você tem uma doença, nem você sabe que você tem um risco de apresentar alguma reação adversa. Então, complicação não está só relacionada ao procedimento, pode estar relacionado a algum gatilho de alguma doença que você tem. Então, muito cuidado com as coisas que vocês fazem em qualquer lugar, né, doutora? Isso é verdade, viu, gente? Vamos tomar cuidado, né, com os profissionais, enfim. E estamos aqui sempre à disposição para poder esclarecer as dúvidas de você em relação às doenças e aos procedimentos. Se tiver dúvidas, mande aqui no comentário. Encaminha seu vídeo para suas amigas e qualquer coisa manda mensagem pra gente, tá bom? É isso aí. Um beijo, bom final de semana.